Boa noite, me chamo Vanessa e vou entrevistar a professora Viviane. Boa noite, me chamo Viviane. Atualmente trabalho no SEI combinado com a Prefeitura. Esse ano de 2022 estou com a turma de 2 a 4 anos, o grupo multietário. Então vamos lá. Primeira pergunta, professora Viviane, qual o papel de uma auxiliar na creche? Bom, a auxiliar começou esse ano atualmente. E o auxiliar é para auxiliar a professora em sala, quando precisar ir ao banheiro, quando precisar auxiliar numa atividade, quando auxiliar nas refeições, auxiliar também a direção. E ela não pode ficar sozinha, ela é um auxiliar, ela sempre tem que estar junto com a professora. Entendi. E qual que você acha a função que ela faz, né, auxiliar, com a professora? Ela é um apoio, né? Na verdade, ela é um apoio. Tudo que a gente precisa, tendo uma auxiliar, ela nos ajuda. Ah, entendi. E como você acha, o que é bom para ser uma boa auxiliar? O que a auxiliar tem que fazer para ela ser uma ótima auxiliar, né? Bom, no meu olhar, para ser uma boa auxiliar, para ser uma boa funcionária, ela tem que ser prestativa, ela tem que gostar do que ela está fazendo, ela tem que estar disposta a tudo que pedir, na verdade, né? Tudo no seu limite, claro. Mas assim, ser uma pessoa que topa tudo, o que precisar, e se ela puder na hora, estar ajudando. Agora eu vou perguntar como que foi a pandemia na escola, na creche. Qual o impacto da pandemia na educação infantil? Assim, acho que foi um impacto para todos, né? Não só para os pais, mas também para os professores. Que foi quando teve o híbrido, né? Que começou a falar, os professores tiveram que dar aula remoto. Então, assim, para as famílias foi um impacto porque não usava tanto celular, porém tinha que dar continuidade na educação, em casa mesmo. Então, a gente fazia atividade, planejava normal, fazia o vídeo com a atividade e mandava pro WhatsApp dos pais. E quem não tinha esse acesso ao celular ou não tinha mesmo internet, a gente pedia para ir na sala, na escola, e nós imprimíamos a atividade. E a mãe relatava como foi a atividade, por escrito. Então, essa era a nossa segunda opção, para quem não tinha acesso à internet. E como foi trabalhar com a educação infantil na pandemia? Eu penso que foi assim, foi complicado, não foi fácil, porque a gente viu o tanto de pessoas que não teve participação. Muitas mães não participavam, muitas mães não tinham retorno, mas tinha uma ou outra ainda que dava a resposta, participava. A gente sempre estava disposto a, como já falei, imprimir atividade, mandar via WhatsApp, como a mãe achasse melhor. Infelizmente, a gente não teve um bom retorno. Foi bem difícil, mas a gente entende que foi uma novidade para todos também. E as crianças, pós a pandemia? Como foi a adaptação, né? Porque deve ter sido muito difícil. Foi um choque, né? Na verdade, assim, para eles, eu achei que foi o mais difícil. Porque muitos ficaram muito tempo em casa, aqueles que já iam para a escola teve que parar e voltou, teve uma readaptação novamente. Mas foi aquilo, é trabalho de formiguinha, né? Cada dia a gente vai avançando, cada dia a gente vai tentando se adaptar, trazer as novidades, para as crianças se acostumarem à realidade. Muito obrigada. Como ficou a adaptação pós-pandemia da educação? Desculpa, eu já te perguntei. E o impacto... E como vocês fizeram? Porque como você trabalha em SEI e você também trabalha com uma baixa renda, né? Teve gente que vocês mandaram pelo WhatsApp, mas também teve alunos que a mãe não conseguia. Sim, nós tivemos alunos que não teve retorno, não teve participação, infelizmente, por conta de não ter internet. Teve mãe mesmo que não conseguia porque trabalhava e não dava conta de fazer todas as atividades, mesmo que seja impressa. E querendo ou não, ainda ficou essa responsabilidade para a mãe. Então a gente passava o vídeo da aula, da experiência, da proposta, da brincadeira, e elas tinham que fazer para a criança em casa. Mas com a rotina a gente até entende que não tinha que fazer. Quem conseguiu fazer fez, infelizmente quem não conseguiu ficou sem fazer. Que não tinha que fazer. Quem conseguiu fazer fez, infelizmente quem não conseguiu ficou sem fazer. Infelizmente. Quando retornaram todas as crianças ou não foi voltando, primeiro foi 35%. Foi feito uma triagem, mais ou menos assim, falando quem precisava e quem não precisava. E conforme foi passando o tempo, foi aumentando. 35%, depois 70%, depois 100%. Ah,
Entendi. Tá bom. Ó, foi muito boa a entrevista. A gente vai finalizar assim. Muito obrigada, viu, senhora Viviane? Eu que agradeço e conto sempre comigo. Bom dia, vou entrevistar a Bianca Leal, responsável pelo aluno Bruno Leal, do segundo ano do Ensino Fundamental 1. Primeira pergunta: qual a importância da relação entre a família e a escola? Oi, bom dia, eu sou a Bianca, eu sou responsável pelo Bruno e ele é meu irmão. A maior importância, né, da relação entre a família e a escola é a própria criança, né? Saber como está sendo a aprendizagem dela, participar de todo o seu crescimento, saber também como foi o seu dia a dia é também importantíssimo, né, para a criança nunca se sentir só, ela sempre se sentir acolhida, né, saber o que ela tem dificuldade para também tentar ajudar em casa. Para você, qual é a principal fonte de comunicação entre a escola e a família? Então, a maior principal, né, fonte de comunicação entre a escola e a família são as reuniões, né, é importantíssimo chamar os pais para debater como está a situação da criança, ter um contato mais direto, eh, saber, né, quais são as dificuldades que a família também tem, é extremamente importante, né, para esse desenvolvimento dessa criança e ter um canal, né, assim, de comunicação, igual na escola do meu irmão, que é um contato direto com o próprio professor, através do WhatsApp. Então, isso ajuda bastante. Como você acredita que podem melhorar a relação da família com a escola? Bom, acho que uma das maiores melhorias que as escolas deveriam fazer é referente àqueles pais que infelizmente, né, são analfabetos, são semi-analfabetos, dá uma oportunidade maior para eles, né, de entender como está o processo de toda a aprendizagem do seu filho, porque muitos deles, né, têm bastante dificuldade para entender isso. Falo pelos meus pais. Então, acho que deveria ser algo mais didático, né? O que você acredita que dificulta a relação entre a família e a escola? Bom, o que mais dificulta, na minha opinião, é a falta de tempo, né? Porque muitas mães, muitos pais, muitos responsáveis, né, pelas crianças, infelizmente não têm tempo, né? Por conta que tem que trabalhar para sustentar a família, sustentar a casa. Então acabam não tendo esse tempo ideal, né, para as crianças, para saber como está o processo de aprendizagem e as dificuldades que ela tem no dia a dia. Quais os benefícios dos pais serem presentes na escola do seu filho? Bom, acho que o maior benefício, né, na verdade, vem para as crianças, né? Porque as crianças, sabendo que os pais estão ali presentes com elas, vai se sentir acolhida, né? Vai saber que pode contar ou com a escola, né? No caso, com a instituição, ou então com a própria família. Então, é extremamente importante, principalmente para elas, de saber que vai ter alguém para poder contar, né? Que se elas tiverem alguma dificuldade, pode estar se abrindo melhor. Agora sobre a pandemia na educação infantil. Para você, como foi o impacto da pandemia na educação infantil? Infelizmente foi péssimo, né? Porque muitas crianças tiveram que abandonar as escolas por não ter uma estrutura tão adequada em casa para poder estudar. Muitas estão também abaixo da linha de pobreza. E na escola do meu irmão foi distribuído tablets, né? Onde nós podemos continuar com a aprendizagem dele. Então, todas as atividades que tinham que ser feitas, nós fizemos, perdão, em casa. Então, teve todo um acompanhamento, né? Tinha aula EAD também, então a professora se disponibilizava, fazia as aulas normalmente com eles e com o meu acompanhamento, meu irmão ele conseguiu também se desenvolver bastante. Mas infelizmente era nítido, né, que muitas crianças da sala dele tinham dificuldade em bastante coisa. E uma das coisas que eu mais prestei atenção, que eu mais percebi, foi que muitas delas não sabiam nem escrever o próprio nome.
Como você acha que os professores devem trabalhar com a educação infantil na pandemia? Bom, sabendo da experiência, né, que eu passei com meu irmão e também para a aprendizagem dele não parar, né, nós tivemos um apoio muito grande da professora dele. A professora dele foi extremamente compreensível, né, empática. Ela não nos deixou, né, faltar nenhum tipo de apoio, mas mesmo assim, né, não foram todos que tiveram essa sorte. E mesmo sabendo o quanto ela nos apoiava, né, muitas mães tinham muita dificuldade em estar acessando o Google Sala de Aula, que foi uma ferramenta muito grande, né, que era onde era passado, no caso, as atividades. Então, muitas mães tinham dificuldades, né, de estar acessando, não só o Google, mas outras coisas também. Então, os professores devem ser mais empáticos, devem ser compreensíveis, né, com a situação da família e estar ali, né, apoiando, não deixando faltar esse apoio, porque também é muito importante para a família. Como você acha que nós, professores, devemos trabalhar o lúdico em tempos de pandemia? Nos tempos de pandemia, é importante, né, que a escola, a instituição instrua, né, a família para que essa criança não pare com a aprendizagem e, no caso, esteja também fazendo essas brincadeiras, né, de uma forma legal e que não atrapalhe o desenvolvimento dela. Então, o ideal também seria ensinar para a família para ela estar podendo aprender em casa também. Como você acha que ficou a adaptação pós-pandemia na educação infantil? Infelizmente, a pandemia causou um caos, né, na educação, não somente na educação, mas em outros setores também. Na escola do normal, eles tiveram todo o cuidado, prestaram toda a assistência. Então, eles estão normalmente, né, até hoje, e estão com a aprendizagem em dia. Mas, infelizmente, foi muito triste o que nós vivemos e o que as crianças, né, principalmente no ensino fundamental 1, onde estão aprendendo agora, passaram. Como você acha que deve ser o acolhimento na educação infantil pós-pandemia?